Se tiver uma disputa entre o poder humano e o poder maligno contra o poder de Deus, quem vai vencer? Será? Vamos ver sobre isso hoje. Vamos aprender como Deus manifestou a sua glória diante do faraó e diante daqueles homens ali, aqueles mágicos, encantadores junto com o faraó, e ver como Deus mostrou para eles o seu poder soberano. Então vamos orar, vamos pedir que Deus nos abençoe nesse tempo. Vamos falar com Deus. Senhor, no nome de Jesus, nós nos colocamos nas tuas mãos nessa manhã. Nós pedimos a sua bênção, a sua graça e a sua direção. Pedimos que o seu Espírito Santo se faça presente e que nessa manhã, Pai, essa live venha ser uma grande bênção. O Senhor venha falar conosco, o Senhor venha nos conduzir, nos dirigir na sua vontade, venha nos levar realmente a viver em tudo o teu propósito, Pai. Que haja mais do que uma leitura da tua palavra, haja o teu Espírito aqui revelando, trazendo entendimento, trazendo edificação para a honra e para a glória do teu nome. Amém? A leitura de hoje começa no capítulo 7, versículo 8 de Êxodo. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: quando o faraó lhe pedir que façam algum milagre, diga a Arão que tome a sua vara e jogue-a diante de faraó, e ela se transformará numa serpente. Então, que Deus instruiu a Moisés para fazer um sinal milagroso. Pega a tua vara, entrega para o Arão joga ela e ela se tornará uma serpente. Agora, vamos ver por que Deus fez isso. Deus fez isso porque Deus começa aqui a mostrar ao Egito que o poder do qual eles se ufanavam, do qual eles se ensoberbeciam, não era nada diante do poder de Deus. E nós vamos ver isso em cada praga, em cada ponto. Moisés e Arão dirigiram-se a Faraó, fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão jogou a vara diante do Faraó e de seus conselheiros, e ela se transformou em uma serpente. Aí você pensa assim, né? Agora sim. Agora. O pessoal fala, agora pensou, agora eu se consagro. Agora eu se consagro. Jogou aquela vara, se transformou em serpente. Agora eles vão ver o poder. O faraó também, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros e também os magos do Egito. E fizeram eles a mesma coisa por meio de suas ciências ocultas. Cada um deles jogou ao chão sua vara e elas se transformaram em serpente. Aí é aquela coisa que a gente às vezes, como servo de Deus, a gente fica até constrangido. Como assim que os bruxos, que os feiticeiros conseguiram fazer o sobrenatural daquele jeito com as suas ciências ocultas? Bom, e eu até diria hoje que ao longo da história, muitas vezes, os bruxos, os feiticeiros, buscaram entender mais até o sobrenatural do que o próprio servo de Deus, porque confia em Deus. E aí, aquilo tudo, aquele sinal maravilhoso é quase que humilhado. É do tipo assim, você acha que está fazendo grande coisa? Isso aí todo mundo aqui faz. E aí acontece alguma coisa estranha. Porque na continuidade do versículo diz, mas a vara de Arão, a vara que Arão jogou, né? Que era a vara de Moisés. A vara de Arão engoliu as varas deles. Engoliu as varas deles. Um sinal já demonstrando que parece igual, mas não é igual. Tem coisa que parece igual, mas não é igual. Tem coisa que a gente olha assim, tudo é igreja, parece igual, mas não é igual. Tudo é de Deus, parece igual, mas não é igual. E aí o versículo 13, contudo o coração de Faraó se endureceu, e ele não quis dar ouvidos a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha dito. Queridos, então Deus deixa claro que o poder dele está acima das forças humanas e das forças espirituais que tinha no Egito. Então entenda isso, querido. Deus é poderoso acima de tudo. Não há outro Deus, não há outro Senhor
Ele é poderoso e Deus demonstra isso. Só que muitas vezes a gente se ilude pensa que com sinais e milagres. A gente pensa que com sinais e milagres a gente vai convencer as pessoas sobre Deus. Deus, quem tem o coração aberto, sim. Agora, quem tem o coração endurecido, pode um morto se levantar na frente dele, ressuscitar e falar com ele, e mesmo assim ele acaba não crendo, né? E o faraó endureceu seu coração, não quis dar ouvidos a Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito. Aí começa todo o movimento das pragas, as pragas que vieram sobre o Egito. Tá? Então nós vamos ver a primeira praga. Disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado. O coração do Faraó está obstinado. Faraó obstinado. Ele não quer deixar o povo ir. Vá ao Faraó de manhã, quando ele estiver indo às águas, espere-o na margem do rio para encontrá-lo e leve também a vara que transformou em serpente. Diga-lhe: o Senhor, o Deus dos Hebreus, mandou-me dizer-lhe: deixe ir o meu povo para prestar-me culto no deserto. Mas até agora você não me atendeu. Assim diz o Senhor: nisso você saberá que eu sou o Senhor. Com a vara que trago na mão, ferirei as águas do Nilo, e elas se transformarão em sangue. Os peixes do Nilo morrerão, o rio ficará cheirando mal, e os egípcios não suportarão beber as suas águas. O Nilo, queridos, até então, até pouco tempo, entendido como o maior rio do mundo, hoje ainda é considerado o maior rio do mundo em extensão, enquanto o Amazonas é o maior rio do mundo em volume de águas. Um rio grandioso, nós que não moramos lá na Amazônia, às vezes nem sabemos o que é água numa quantidade dessas, porque você vê lá ali perto de Manaus, o rio Amazonas tem 6 quilômetros de lado a lado, de largura. Então, você imagina quanta água. E agora estamos falando aqui de um outro rio, né, no nível deste, no Rio Nilo. E Deus disse que o Rio Nilo, com todo aquele tamanho, que era a fonte da vida do Egito, a fonte da prosperidade do Egito. O Egito era o que era por causa do Rio Nilo. Agora Deus está falando que o Rio Nilo vai apodrecer. Agora, queridos, é muito normal, não é normal, mas é muito comum, acontece muito. Ao longo dos séculos, acontece na história, que aquilo que é importante para as pessoas passam a considerá-la Deus. As pessoas passam a considerar Deus aquilo que Deus lhe deu. Deus nos deu algo, aquilo é importante para nós começamos a tratar aquela coisa que Deus nos deu como se aquela coisa fosse Deus. Mas, na verdade, Deus é quem criou e quem nos deu aquela coisa. E a Bíblia diz, né, que Deus estava irado porque trocaram a criatura pelo Criador. Trocaram o Criador pela criatura. Adoraram a criatura ao invés de adorar o Criador. E não era diferente no Egito. O Egito tinha uma mitologia egípcia, que várias coisas eram deuses, eram divindades para eles. Como acontece, né, em culturas como na Índia, por exemplo, em que o rio Ganges é considerado Deus para eles. O Ganges é um deus para eles, uma divindade. Assim também o Nilo era considerado um deus no Egito. O rio Nilo era considerado um deus. E aí Deus vai começar, através das pragas do Egito, a confrontar todos os deuses do Egito e a humilhar todos os chamados deuses. Não eram deuses, entenderam? Criaturas chamadas divindade. E aí Deus diz: vou transformar o rio Nilo em sangue, vai apodrecer. E o versículo 19, disse o Senhor a Moisés: diga a Arão que tome a sua vara, estenda a mão sobre as águas do Egito,
dos rios, dos canais, dos açudes e dos reservatórios, e elas se transformarão em sangue, e haverá sangue por toda a terra do Egito, até nas vasilhas de madeira e nas vasilhas de pedra. Moisés e Arão fizeram o que o Senhor tinha ordenado. Arão levantou a vara e feriu as águas do Nilo na presença do faraó e dos seus conselheiros, e toda a água do rio transformou-se em sangue. Os peixes morreram, o rio cheirava mal, tão mal que os egípcios não conseguiam beber das suas águas. Havia sangue por toda a terra do Egito. Tudo isso aconteceu, foi a primeira praga. O grande rio Nilo, que era um presente de Deus que fazia com que os egípcios vivessem e prosperassem, agora estava virado em sangue. Mas é que eles adoravam o rio e Deus começa a mostrar para eles que não há outro Deus, que ele é o único Deus. Que Deus controlava aquilo que eles diziam que era Deus, então não podia ser Deus. O Deus é o Deus que controla e não a criatura controlada. Paz, bom dia, Cris. Seja bem-vinda. Bem-vinda. Então, queridos, vamos entendendo aqui o que Deus faz. Deus vem e começa a derrotar os deuses do Egito. Mas, de início, parece que está tudo muito igual, muito parecido, porque no versículo 22 diz: mas os magos do Egito fizeram a mesma coisa. Por meio de suas ciências ocultas, o coração de Faraó se endureceu e ele não deu ouvidos a Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito. Quer dizer, vieram os magos, os feiticeiros do Egito, e também transformaram água em sangue diante dele. Então, ele, aqui diz, deu as costas e voltou para o palácio. Nem assim o faraó levou isso a sério. E todos os egípcios cavaram buracos às margens do Nilo para encontrar água potável, pois a água do rio não se podia mais beber. Passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o Nilo. Então veio essa praga sobre o Egito, veio essa coisa terrível sobre o Egito, e o faraó ali firmão, né? O faraó firmão. É comum, assim, dos ditadores, né, aquelas pessoas que usurpam, que querem exercer poder à força, né, manter, né, não, aguentar firme aqui e tal, né? Mas aí, essa foi a primeira praga. Né? Cada praga foi cuidadosamente direcionada por Deus contra uma divindade egípcia. Mostrando que qualquer outro Deus não tem poder diante do único Deus, do Yahvé, né, do Jeová, do Javé, como nós aprendemos anteontem. Então, Deus não veio destruir o Egito de uma vez só, ele veio revelando a sua glória em cada situação. Ele veio revelando o seu poder, a sua majestade em cada situação, em cada momento. Então nós vamos seguindo aqui na leitura, né, na leitura, o faraó ficou com o coração endurecido. O coração endurecido de Faraó, ele só vai demonstrando, né, o coração endurecido de Faraó só vai demonstrando o quanto Deus precisava tratar com aquele homem. Coração duro é kaved em hebraico. Esse kaved do hebraico, ele significa que está pesado, que está insensível. Isso é uma palavra que indica resistência, né? Que ele endureceu o coração, né? E aí, seguindo a leitura, o Senhor falou a Moisés. O Senhor falou a Moisés, vá ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, mandarei sobre você todo o seu território uma praga de rãs. O Nilo ficará infestado de rãs, elas subirão e entrarão em seu palácio e em seu quarto e até em sua cama. Estarão também nas casas dos seus conselheiros e do seu povo, dentro dos seus fornos e nas suas amassadeiras. As rãs subirão em você e seus conselheiros e seu povo.
Depois o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda a mão com a vara sobre os rios, sobre os canais, sobre os açudes, e faça subir deles rãs sobre a terra do Egito. Assim Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram a terra do Egito. Mas os magos fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Eita! Fizeram a mesma coisa de novo. Mais uma vez, Moisés mostra que as rãs, né, o sapo, que era outro deus no Egito, agora eles vêm e demonstram que, na verdade, Deus, Arão e Moisés vêm e demonstram que é Deus que está controlando. Mas aí os magos vão lá e fazem o mesmo. Até onde vai durar esse negócio deles fazerem uma coisa e os magos fazerem o mesmo? Aí no versículo 8, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: orem ao Senhor para que ele tire essas rãs de mim e do meu povo. Então deixarei o povo ir e oferecer sacrifícios ao Senhor. Aí na segunda praga, Moisés, né, foi chamado pelo faraó, porque faraó, como é que fala assim, né, pediu arrego, né? Mas na segunda praga, quando ele começou a encher de rã, né, Deus tocando o coração deles: tá bom, tirem de mim e do meu povo essas rãs e eu deixo vocês ir adorar o Senhor. Aí Moisés disse ao faraó: tua é a honra de dizer-me quando devo orar por ti, por teus conselheiros e pelo povo, para que tu e tuas casas fiquem livres de rãs e sobrem apenas as que estão no rio. Daí eu digo: tá, quando é que eu tenho que orar por ti? Né? Ok, tá, quer que eu ore por ti? Eu oro. Quando é que eu tenho que orar por ti? O faraó disse: amanhã, amanhã. Por que amanhã? Por que não podia ser hoje? Eu não sei, mas é a cultura da época, né? Moisés respondeu: será como tu dizes, para que saibas que não há ninguém como o Senhor, o nosso Deus. As rãs deixarão as tuas casas, a ti e a tua casa, teus conselheiros e o teu povo, e sobrarão apenas as que estão no rio. Depois que Moisés e Arão saíram da presença de Faraó, Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que enviara sobre Faraó, e o Senhor atendeu o pedido de Moisés. Morreram as rãs que estavam nas casas, nos pátios, nos campos, foram ajuntadas em montões, e por isso a terra cheirou mal. Mas quando o faraó percebeu que houve alívio, obstinou-se em seu coração e não deu mais ouvidos a Moisés e a Arão, conforme o Senhor tinha dito. Ele disse: tira essas rãs que aí eu vou. Quantas pessoas fazem votos tolos na presença de Deus, fazem coisas assim para na hora, né? Na hora, eu vou fazer tal coisa, fez o voto, cumpre o voto. Falou com o Senhor, cumpre diante do Senhor. Essa que é a questão, mas nós muitas vezes falhamos nisso, né? Na hora da dificuldade a gente promete coisa que não vai cumprir. Depois, aí na hora que tudo já está resolvido, a gente não tem força de vontade para cumprir. E assim aconteceu Moisés com Faraó, né? Quando tudo se acalmou, aí ele se obstinou no seu coração e não deu mais ouvidos a Moisés e Arão e não cumpriu aquilo que tinha prometido. E aí vem então a terceira praga, que é até onde nós vamos ler hoje. Então disse o Senhor a Moisés: diga a Arão que estenda a sua vara e fira o pó da terra, e o pó se transformará em piolhos ou em mosquitos. Algumas traduções vão dizer piolhos, outras vão ser mosquitos, mas o povo egípcio tinha toda uma questão com piolho, tanto que eles rapavam a cabeça, usavam aquelas perucas para que eles não tivessem piolhos, né? E aí eles tinham toda aquela questão com piolhos. Aí veio a praga dos piolhos. Assim fizeram, e quando Arão estendeu a mão com a sua vara e feriu o pó da terra, surgiram piolhos nos homens e nos animais. Todo o pó e toda a terra do Egito transformou-se em piolhos. Mas quando os magos tentaram fazer surgir piolhos por meio de suas ciências ocultas, não conseguiram. Ah, pois é. Até aqui os magos foram.
Na primeira, a vara que virou a serpente, os magos fizeram. A serpente de Arão e Moisés foi lá, da vara, né, engoliu as outras. Os outros ficaram sem as varas deles, né? Transformar o Nilo em sangue, os magos fizeram transformar água em sangue. Numa proporção menor, obviamente, mas fizeram. Fazer aparecer rãs por todo lado, os magos fizeram. Numa proporção menor, obviamente, mas fizeram. Agora, quando chegou aqui, começa então, na terceira praga, Deus já começa a mostrar que aquilo que Deus faria seria muito maior do que qualquer mago do Egito pudesse fazer, porque eles tentaram fazer e não conseguiram. E os piolhos infestaram os homens e os animais. Os magos disseram a Faraó: isso é o dedo de Deus. Mas o coração de Faraó permaneceu endurecido e não quis ouvi-los conforme o Senhor tinha dito. Queridos, nós precisamos deixar o nosso coração ser moldado por Deus. A nossa tendência sempre é endurecer o nosso coração. É lutar contra, é se posicionar, é resistir. A nossa tendência, muitas vezes, é sempre dizer que a gente é que está certo, que do nosso jeito é que vai ser. Ó Deus, amado, nos ajuda, cada dia, a ter um coração puro, um coração quebrantado diante do Senhor. Nós precisamos disso, queridos. Um coração quebrantado. Quanto tempo talvez você não se quebranta, não chora diante de Deus, não reconhece os seus erros, as suas falhas? Quanto tempo talvez você... Deus tem se esforçado para tratar o teu coração, para tratar a tua mente, para tratar você, e tem encontrado em você um coração endurecido que não aceita o tratamento dele, que não aceita o mover, não se permite deixar que Deus haja. E hoje, queridos, ao nós lermos essas 3 primeiras pragas, nós vemos que Faraó ficou obstinado, endureceu o coração, foi levando a situação para se tornar cada vez pior. Foi piorando a situação. E agora chega um tempo em que a coisa começa a ficar insustentável. Nós vamos vendo aí para frente que cada vez vai ficando pior. Serão 10 pragas, nós demos só 3. A partir de amanhã vamos ler da 4ª praga em diante. Então a palavra de hoje nos leva a entender que o poder de Deus é maior, é superior a qualquer poder humano. É entender que precisamos abandonar qualquer resistência ao que Deus quer fazer nas nossas vidas e aceitar o que Ele quer fazer. E entender que Deus está agindo. No caso aqui de Moisés, de Arão, podiam entender que Deus não estava mais agindo, mas Deus estava agindo na situação. Estava agindo no coração daquele povo do Egito, estava operando, estava humilhando os deuses do Egito. Então essa é a palavra para nós hoje. Coração quebrantado, vida entregue verdadeiramente nas mãos de Deus, na presença dele, para podermos desfrutar de tudo aquilo que ele tem para nós. Amém, queridos? Amém? Amém? Vocês estão quietos hoje aí, né? Vocês estão quietos hoje aí? Tem dias que fica... dias e dias, né? Dias que bastante conversa aqui, bastante falas. Hoje foi mais leitura das pragas, daquilo que foi acontecendo, mas faz parte, tudo isso, cada dia é um dia que Deus tem coisa para falar com a gente. E nós vamos orar agora, vamos pedir que Deus venha nos abençoar. Vou terminar um pouco mais cedo aqui também, porque tenho uma atividade agora, né? Tenho um compromisso agora. Vamos pedir que Deus nos abençoe, que Deus nos conduza, no nome de Jesus. Pai amado e Deus santo, eu venho perante o Senhor agora agradecer, ó Deus amado, por cada um dos teus filhos e filhas que está e que esteve comigo nesta live. Que o Senhor venha abençoar cada um, venha derramar a sua graça e a sua bênção sobre cada um. Que nós, ó Deus amado, não venhamos jamais ter coração endurecido, Pai.
Que nós possamos, ó Deus amado, ter um coração, ó Deus amado, que permite que o Senhor nos transforme, nos molde, nos revele a sua vontade e nos conduza no seu propósito, Pai. Nos fortalece no Senhor, derrama, Senhor, a graça e a bênção do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre todo o nosso ser, para a honra e para a glória do teu nome, Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém. Que Deus abençoe teu dia, tua casa, teu trabalho. Em nome de Jesus. Amém. Cris. Amém. Mãe, bom dia. Daqui a pouco tô aí para buscar a senhora. Daqui a pouco tô aí para buscar a senhora aí. Tá saudade já, né? Tem que buscar a mamãe, né? Tem que buscar a mamãe. Amém. Ana, Deus abençoe. Queridos, Deus abençoe. Bom dia. Amém. Thaís, Deus abençoe. Thaís, Deus abençoe a todos. Um ótimo dia para vocês e quero incentivar todos os discípulos da igreja, aqui no link da bio do Instagram, tem aqui o link para você entrar na Lugar de Vida Academy. Ela é voltada aos membros da igreja Lugar de Vida, tanto em Carazinho, Palhoça, Passo Fundo, ela é voltada aos membros da igreja Lugar de Vida. Se alguém mais quiser entrar lá, né, você vai participar, tem uma inscrição mensal lá de R$10 e lá você vai ter todo o conteúdo. Por enquanto essas lives não estou colocando lá, mas depois até essas lives todas ficarão salvas lá. A gente vai ter muito conteúdo lá, que vai ser a partir do mês de fevereiro. Já tem 24 vídeos lá. Já tem 24 vídeos lá do Manual do Discípulo. Mas a partir do mês de fevereiro eu vou começar a colocar vídeos semanalmente lá. Eu vi que já tem 11 pessoas lá dentro, né? Lancei há poucos dias. Tem 11 pessoas lá dentro já. Tem esses 24 vídeos para eles se divertirem aí até que eu comece a colocar mais vídeos lá e instrução. Vai ser um lugar especial que tudo eu vou lançar lá primeiro, né? Por exemplo, eu vou lançar agora o meu livro, para liderança apostólica, né? Eu vou lançar primeiro, eu vou botar ali primeiro, ali com preço promocional no grupo, né? No grupo do WhatsApp, e depois aí eu lanço aberto, né? Então entra lá logo e participa em nome de Jesus. Deus abençoe vocês e tenham um dia cheio da graça e da presença dele. Beijão, tchau, tchau.